Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui das nossas fontes. Hoje a gente vai mergulhar num material assim fascinante que investiga como a teimosia e a cobiça podem acabar andando juntas, sabe? Quase como disfarces para o que o texto chama de idolatria. A ideia central é entender como essas atitudes podem minar a força interior de alguém, expondo o que o texto chama, metaforicamente, de criptonita pessoal, aquele ponto fraco que derruba a gente. Vamos usar como base as histórias de duas figuras bem conhecidas, né? O rei Saul e Davi, conforme esse material de reflexão espiritual apresenta. Vamos lá desempacotar isso? Vamos sim. E o interessante, né, é que, embora o ponto de partida seja um texto com essas raízes espirituais, a análise sobre insatisfação, sobre cobiça, aquele desejo constante pelo que a gente não tem, e a teimosia que, no fim, leva à desobediência, isso tudo toca em questões muito humanas, muito atuais. É verdade. Onde é que a gente realmente coloca a nossa confiança? De onde a gente tira a nossa força, nossa validação? O texto chama isso de eleger algo como nossa fonte. É impressionante ver como esses padrões de comportamento, sabe, descritos há tanto tempo, espelham dilemas internos que muita gente enfrenta hoje em dia. Bom, vamos começar então pelo rei Saul, o primeiro rei de Israel. A situação que o texto descreve é de alta tensão mesmo. Ele está prestes a enfrentar um exército filisteu, assim, gigantesco. O texto pinta um quadro bem assustador. Fala em 3.000 carros de guerra. Imagina, tipo, tanques daquela época e soldados numerosos como a areia do mar. Já do lado de Saul, Pois é. um exército israelita bem menor, recém-formado e visivelmente apavorado, tanto que os homens começam a desertar, a se esconder em cavernas, fendas, onde dava. A pressão devia ser, nossa, absurda. Exatamente. E nesse caldeirão de medo todo, existia uma instrução bem específica: esperar pelo profeta Samuel. Ele viria realizar um sacrifício importante para buscar o favor divino e, claro, né, levantar o moral das tropas. E Saul até espera, né, os 7 dias combinados. Espera, mas Samuel se atrasa. Vendo o exército se desintegrando, o medo tomando conta de tudo, Saul toma uma atitude drástica. Ele mesmo decide oferecer o holocausto. E aí que mora o problema, certo? Porque essa não era a função dele. Precisamente. O holocausto era um tipo específico de sacrifício, um ritual muito solene para buscar a bênção de Deus antes de uma batalha crucial. E naquele contexto, era uma função sacerdotal, designada a Samuel. Saul sabia disso. Sabia. Mas quando Samuel finalmente chega e o questiona, a justificativa de Saul é quase um clássico do desespero, né? Vi que os soldados estavam se dispersando, os filisteus avançando, e eu não tinha buscado o Senhor ainda. Por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. É a lógica do fim justificam os meios em plena ação. Quer dizer, ele basicamente usou a pressão do momento como uma desculpa. Mas a análise que a gente tem aqui sugere que a raiz do problema era mais profunda, talvez ligada a uma insegurança que já existia nele. Exatamente. O texto argumenta que a pressão não criou a falha, mas a revelou. Samuel não aceita desculpa. A repreensão é dura. Ele chama Saul de tolo por desobedecer uma ordem clara de Deus. Nossa. E anuncia ali mesmo que o reinado dele não teria continuidade, porque Deus procurava alguém que o obedecesse de coração. A análise conecta essa desobediência diretamente à insegurança e ao descontentamento de Saul. Faz sentido. Ele cobiçava o controle que ele não tinha, a paz que lhe faltava naquele momento específico. A teimosia em agir por conta própria foi uma tentativa de garantir segurança por seus próprios meios, sabe? Comunicando na prática que a obediência a Deus podia ser deixada de lado quando as coisas apertassem. Ele estava buscando segurança na sua própria ação e não na orientação divina. Essa foi a fonte dele naquele momento. Isso me faz pensar sobre a pressão em si. O texto parece indicar que a adversidade ou aperto não é algo para ser evitado a todo custo, mas que tem um propósito, não é isso? Sim, essa é uma reflexão importante que a fonte traz. Citando uma passagem bem conhecida, né? Neste mundo, vocês terão aflições. O argumento é que a dificuldade serve como um teste, um termômetro de onde realmente está nossa confiança, a força da nossa fé.
E o que fazer quando essa fé parece balançar? A sugestão é clara: buscar a Deus, pedir orientação na sua palavra, esperar pela sua direção, em vez de tomar atalhos baseados no medo ou na conveniência do momento. Parece um pouco contraintuitivo em momentos de crise, não acha? A tendência natural é agir logo, resolver. Sem dúvida. Mas a perspectiva apresentada aqui é que atravessar a provação confiando em Deus, mesmo sem entender tudo, é o que fortalece essa confiança pro futuro. O texto usa até uma analogia interessante. Qual? Imagina receber um plano de negócios perfeito, com garantia de sucesso e todo o capital necessário para começar. Você reclamaria do trabalho envolvido? Provavelmente não, né? Você agarraria a oportunidade. Com certeza. Da mesma forma, as provações seriam como oportunidades permitidas por Deus, não para nos derrubar, mas para construir uma fé mais sólida, mais real. É um convite a confiar no plano, mesmo quando o processo é bem árduo. Entendi. E para ilustrar essa resposta diferente à pressão, o texto nos leva para a história de Davi em Ziklag. A situação dele parece ainda mais desesperadora que a de Saul. Objetivamente, sim. Davi vivia há anos como fugitivo, perseguido por Saul. Ele e seus 600 homens leais voltam para Ziklag, a cidade onde eles estavam morando, e encontram o pior cenário possível. Terrível. Invasores amalequitas tinham saqueado tudo, levaram esposas, filhos, bens e ainda por cima queimaram a cidade. Pensa no choque, depois de anos de exílio, de dificuldade. Nossa, deve ter sido um golpe muito duro. A reação inicial, segundo o texto, é de choro e desespero total, até não terem mais forças. Mas aí vem o ponto que você mencionou, ser ainda pior. Pois é. Os próprios homens de Davi, seus companheiros de longa data, amargurados e culpando ele pela tragédia, começam a falar em apedrejá-lo. Se Saul sentiu a pressão da deserção, Davi enfrenta a ameaça de morte vinda dos seus últimos aliados. É o fundo do poço mesmo. Exato. E aqui o contraste com Saul é gritante. Saul, sob pressão militar, agiu por conta própria, desobedecendo para tentar controlar o resultado. Davi, mesmo enfrentando a perda total e a ameaça de morte iminente pelos seus, o texto diz que ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. O que isso quer dizer na prática? Bom, ele não entrou em pânico tentando argumentar com os homens ou fazer promessas vãs. Ele chamou o sacerdote Abiatar e pediu o colete sacerdotal, que era uma vestimenta específica usada na época para consultar a Deus, para buscar orientação divina direta. Ah, então em vez de uma solução humana imediata, ele buscou uma direção superior. Exatamente. Ele pergunta a Deus: devo perseguir esse bando inimigo? Vou conseguir alcançá-los? E a resposta divina é direta: persiga-os, você certamente os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Que resposta clara. Com essa palavra, ele se levanta e lidera seus homens que agora o seguem na perseguição. O ponto central da análise é que Davi, apesar de anos de sofrimento e de ter tido chances de pegar atalhos, como matar Saul quando pôde, ele manteve um padrão de buscar a Deus primeiro, mesmo no caos absoluto. E o texto relaciona isso com contentamento? Parece meio estranho falar em contentamento numa situação dessas. Não é contentamento no sentido de estar feliz com a tragédia, claro, mas contentamento em relação à soberania e ao tempo de Deus. Davi confiava que Deus tinha um plano, mesmo sem entender os porquês daquele sofrimento todo. Entendi. Uma confiança mais profunda. Isso. E essa confiança o impedia de buscar soluções desesperadas e desobedientes. A fonte que a gente está analisando argumenta que, muitas vezes, a solução ou o livramento de Deus vem justamente depois que a tentação de agir por conta própria e desobedecer se apresenta. Escolher confiar e esperar em vez de tomar o controle à força abre espaço para a intervenção divina. Esse contentamento na vontade de Deus é o antídoto para a cobiça por soluções imediatas e autopromovidas. Entendi. E para aprofundar essa questão da cobiça e da insegurança do Saul, o texto volta a um episódio anterior, a guerra contra os amalequitas. É uma análise fora da ordem cronológica, mas importante para o tema, certo? Sim, o texto revisita essa história para reforçar o padrão de comportamento do Saul. A ordem de Deus aqui foi bem clara: destruição total dos amalequitas, um juízo divino sobre aquele povo específico. Mas Saul desobedeceu de novo.
De novo. E de forma calculada. Ele poupou Agag, o rei inimigo, e também os melhores animais do rebanho. A questão é, por quê? Pela análise que a gente viu antes, imagino que tem a ver com essa busca por validação, por status. Exatamente. A análise aponta para a cobiça de Saul não só por bens materiais, mas principalmente por status e aprovação. Poupar o rei Agag e trazê-lo como prisioneiro era como exibir um troféu de guerra vivo, sabe? Ah, sim, para mostrar poder. Servia como um símbolo constante do seu poder, da sua grande vitória, para impressionar o povo, seus oficiais, um reforço para a autoimagem dele de líder poderoso, que ele tanto precisava por causa da insegurança dele. E os animais? Ele deu uma desculpa para isso também, não foi? Algo sobre sacrificar a Deus? Foi a desculpa que ele deu a Samuel, mas a análise sugere outra motivação por trás. Ao poupar os melhores bois e ovelhas, ele podia distribuí-los entre seus soldados e o povo. Isso gerava popularidade, lealdade, gratidão. Ah, claro, uma forma de agradar. Funcionava como uma recompensa tangível pela campanha militar, uma prova da sua boa liderança que sabia trazer benefícios para os seus liderados. Era uma forma de comprar respeito e solidificar a autoridade dele por meios próprios, e não pela simples obediência à ordem divina, que parecia menos vantajosa politicamente. Faz sentido, infelizmente. A necessidade de Saul por essa validação era tão grande que o texto menciona que ele chegou a construir um monumento em sua própria honra depois dessa batalha. Um monumento para si mesmo? Nossa, isso diz muito. Diz muito sobre onde estava o foco dele, né? E o momento mais revelador é quando Samuel o confronta diretamente pela desobediência. A preocupação principal de Saul não é ter falhado com Deus. Não, qual era então? É a imagem pública dele. Ele implora a Samuel: pequei, mas por favor, honra-me agora diante dos líderes do meu povo e diante de Israel. Ele cobiçava respeito, honra, status muito mais do que obediência em si. Que triste isso. A teimosia dele em seguir o próprio caminho, a própria estratégia, nascia dessa cobiça por reconhecimento. Ele não estava contente com a posição e as ordens que Deus lhe dava. Ele queria mais, queria do jeito dele. Então, juntando tudo isso, a teimosia de Saul, essa cobiça por controle e validação, o contraste com Davi, como o texto amarra isso com a ideia de idolatria e da tal criptonita pessoal? A conexão que o texto faz é poderosa e, eu diria, amplia bastante a nossa visão sobre o que é idolatria. A ideia central é: a idolatria acontece quando a gente faz de qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Deus a nossa fonte. Fonte de quê, exatamente? A fonte de onde a gente espera tirar felicidade, segurança, paz, provisão, sentido para a vida, autoridade, respeito, qualquer coisa essencial. O texto até cita Levítico: não façam ídolos, para vocês. O poder do ídolo não está no objeto em si, mas no lugar que a gente dá a ele no nosso coração, na nossa dependência dele. Então, idolatria não é só aquela coisa de adorar estátuas, como a gente geralmente pensa. De forma alguma. Essa é a visão mais restrita, né? O texto argumenta que pode ser qualquer coisa que a gente coloca antes de Deus em termos de confiança, de amor, de desejo, de atenção. Tipo o quê, por exemplo? Pode ser o trabalho, o dinheiro, o sucesso, relacionamentos, a busca incessante por aprovação, o controle sobre as coisas, até mesmo emoções ou ideologias. A fonte traz uma definição complementar muito prática, que eles atribuem à esposa do autor do texto. E qual é? Idolatria é aquilo de onde você tira a sua força, ou aquilo para o qual você dá a sua força. Pensa bem, por onde a gente corre quando se sente fraco ou ameaçado? Onde a gente investe nossa maior energia, nossa lealdade mais profunda? Nossa, isso muda bastante a perspectiva. O ciclo seria, então, o descontentamento leva a buscar satisfação fora de Deus e essa busca acaba elegendo esses ídolos como fontes alternativas? Exatamente esse é o ciclo descrito. O descontentamento com a nossa realidade, ou com o que a gente percebe ser a vontade de Deus, nos leva a procurar em outro lugar. E aí, quase sem perceber, transformamos pessoas, posses, status, atividades, poder, controle nas nossas fontes substitutas. Entendi. A chave, segundo o texto, é reconhecer Deus como a fonte última de tudo que é bom e necessário. Isso não anula os meios que ele usa. Por exemplo, Deus provê através do nosso trabalho, não apesar dele.
mas devemos honrar a Deus como a fonte e o trabalho como o canal. Uma distinção importante. Muito. O mesmo vale para família, amigos, etc. O ponto crucial é não permitir que os canais se tornem a fonte no nosso coração, desviando nossa confiança e lealdade do verdadeiro doador. Faz todo sentido. Então, recapitulando nossa conversa de hoje, baseada nesse material, a gente viu como um sentimento tão comum, o descontentamento, pode abrir a porta para a cobiça, querer o que não temos, ou querer as coisas do nosso jeito. Uhum. Essa cobiça, por sua vez, alimenta a teimosia em seguir nossos próprios planos, muitas vezes ignorando princípios ou direções que vêm de Deus. E essa combinação, segundo a análise, é uma forma sutil, mas bem real de idolatria. Colocar algo ou alguém no lugar de Deus como nossa fonte primária de força, segurança ou valor. Exato. E as histórias de Saul e Davi servem como um estudo de caso poderoso disso. Saul, movido pela insegurança, buscou validação e controle nas suas próprias ações, em desobediência, elegendo essas coisas como sua fonte. E Davi o oposto. Davi, mesmo em circunstâncias objetivamente muito piores, escolheu buscar força e direção em Deus, demonstrando um contentamento fundamental na soberania divina, mesmo sem entender tudo. Um buscou a fonte errada sob pressão, o outro se conectou à fonte verdadeira. Para fechar, então, fica uma provocação para quem nos ouve, inspirada nesse material. Se a idolatria vai muito além do óbvio, como a gente viu, e se trata de onde buscamos nossa força ou para onde a direcionamos, quais poderiam ser as fontes substitutas mais comuns hoje em dia? Talvez aquelas mais sutis, sabe, que a gente nem percebe que se tornaram ídolos no nosso coração, roubando o lugar da confiança fundamental que o texto argumenta pertencer somente a Deus? Boa pergunta. Onde será que no nosso cotidiano tão agitado, a gente está realmente depositando nossa força e de onde estamos tentando extraí-la? Fica aí a reflexão.